Dentro de instantes, iniciaremos esta prece. Se puder, uma sua voz a nossa. Se não, apenas permita que estas palavras envolvam sua casa, sua mente e o seu coração. Você sentirá o alívio chegando já nos primeiros minutos. Prece de amparo e serenidade. Senhor da vida, Pai de infinita misericórdia, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos corpos e das almas, dirigimo-nos a vós com corações apertados pela angústia que acompanha esta fase tão especial de nossas vidas. Sabemos que quantas vezes, em meio à quietude da madrugada, nossos pensamentos se agitam como ondas revoltas, trazendo inquietações sobre o futuro, sobre as transformações que nosso corpo experimenta, sobre os filhos que seguem seus próprios caminhos, sobre os pais que envelhecem e necessitam de nosso cuidado, sobre as mudanças profissionais que se aproximam, sobre a solidão que às vezes nos visita mesmo estando cercadas de pessoas queridas. Quantas noites de insônia conhecemos nesta jornada dos 50 anos em diante, quando o coração acelera sem motivo aparente, quando a respiração se torna mais curta, quando uma pressão inexplicável aperta nosso peito e uma sensação de desespero parece tomar conta de todo o nosso ser. Sentimos o peso das responsabilidades que carregamos há décadas, o cansaço acumulado de anos dedicados ao cuidado da família, ao trabalho, aos outros, muitas vezes esquecendo de nós mesmas, de nossas próprias necessidades, de nossos sonhos que ficaram guardados em algum canto do coração esperando o momento certo que nunca chegou. Dr. Bezerra, médico querido que em vida tanto se dedicou ao alívio do sofrimento humano, que compreendia como poucos a conexão íntima entre o corpo e a alma, entre as aflições do espírito e os sintomas que se manifestam na matéria, vem em nosso auxílio neste momento de tribulação. Sabemos que vossa presença amorosa continua a operar prodígios de cura em todos aqueles que, com fé sincera e coração aberto, buscam o alívio para suas dores mais profundas. Mestre Jesus, nosso irmão maior, que em tua passagem pela terra conheceste todas as angústias humanas, que experimentaste a solidão, a incompreensão, o medo diante do desconhecido, olha com ternura para nossas aflições. Tu que disseste no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ajuda-nos a compreender que esta fase da vida, embora desafiadora, é também uma oportunidade preciosa de crescimento espiritual, de amadurecimento da alma, de desenvolvimento de virtudes que talvez não pudéssemos adquirir de outra forma. Chico Xavier, coração generoso que tanto nos ensinou sobre a paciência e a resignação cristã, que viveu seus mais de 90 anos sempre confiante na bondade divina, que nos mostrou através de seu exemplo que é possível encontrar serenidade mesmo em meio às maiores provações, inspira-nos com tua sabedoria. Como nos ensinavas, isso também passa, e esta verdade consoladora ecoa em nossos corações como um bálsamo suave, lembrando-nos de que nenhuma tempestade é eterna, nenhuma dor dura para sempre, nenhuma ansiedade consegue resistir ao poder transformador do amor divino. Emanuel, guia espiritual que através de Chico nos trouxe tantos ensinamentos sobre a vida e seus desafios, ajuda-nos a compreender que a maturidade não é o fim de nada, mas o início de uma nova e bela etapa da existência. Que possamos ver nas rugas que se desenham em nosso rosto as marcas das experiências vividas, das lágrimas derramadas, dos sorrisos compartilhados, das lições aprendidas. Que cada fio de cabelo que embranquece seja para nós um símbolo da sabedoria conquistada, da paciência desenvolvida, do amor que se aprofundou ao longo dos anos. André Luiz, médico e espírito esclarecido, que nos ensina sobre os mecanismos sutis da vida espiritual, ajuda-nos a compreender que as transformações físicas que experimentamos na maturidade são reflexo de processos mais amplos que envolvem toda a nossa constituição espiritual. Que possamos aceitar com serenidade as mudanças hormonais que alteram nosso humor e nossas emoções, sabendo que tudo isso faz parte de um plano maior, de um processo de renovação que prepara nosso espírito para novas experiências e aprendizados. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, coração que jamais se fechou ao sofrimento alheio, derrama sobre nós vossa compaixão infinita. Sabeis como poucos que a ansiedade não é fraqueza de caráter, não é falta de fé, não é ausência de amor a Deus, mas sim uma condição que pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua bondade, de sua religiosidade, de suas qualidades morais. Ajudai-nos a nos libertarmos da culpa que muitas vezes sentimos por experimentar esses momentos de angústia, lembrando-nos de que até mesmo Jesus suou sangue no Getsêmani diante da perspectiva do sofrimento que o aguardava. Como nos ensinou o próprio Cristo, a cada dia basta o seu mal, e nós, mulheres da maturidade, tantas vezes nos perdemos antecipando sofrimentos que talvez nunca cheguem, imaginando cenários catastróficos que existem apenas em nossa mente agitada, criando fantasmas de um futuro que ainda não se materializou. Senhor, ajuda-nos a viver um dia de cada vez, uma hora de cada vez, um momento de cada vez, saboreando as pequenas alegrias que cada instante nos oferece,
gratidão pelo teto que nos abriga, pelo alimento que nos sustenta, pelos entes queridos que nos cercam, pela saúde que ainda possuímos, pelos sonhos que ainda podemos realizar. Assim como a tempestade mais furiosa eventualmente se acalma, assim como a noite mais escura sempre dá lugar ao amanhecer, assim como o inverno mais rigoroso seguido pela primavera renovadora, também nossa ansiedade haverá de passar, também nossa angústia se dissolverá como névoa ao sol matinal, também nossa paz interior será restaurada. Esta é uma lei da vida, uma verdade imutável que rege todos os ciclos da existência, e nós, que já vivemos tempo suficiente para testemunhar tantas transformações, sabemos no fundo do coração que tudo passa, tudo se renova, tudo se harmoniza segundo a vontade divina. Doutor Bezerra, vós que conheceis as peculiaridades desta fase da vida feminina, quando os hormônios dançam uma dança diferente em nosso organismo, quando o corpo fala uma linguagem que nem sempre compreendemos, quando emoções se intensificam sem razão aparente, trazei-nos o equilíbrio que tanto necessitamos. Que vossa influência benéfica atue em nosso sistema nervoso, acalmando as tempestades neuroquímicas que geram nossa ansiedade, harmonizando os processos fisiológicos que se alteraram com o passar dos anos, restaurando o equilíbrio que a menopausa ou a perimenopausa perturbaram. Mãe Maria, vós que conhecestes as preocupações maternas, que experimentastes a angústia de ver um filho sofrer, que vivestes a incerteza diante do futuro, acolhei-nos em vosso manto protetor. Que vossa serenidade se derrame sobre nós como orvalho matinal, refrescando nossa alma ressecada pela preocupação constante. Que possamos aprender convosco a arte da entrega confiante, da aceitação amorosa da vontade divina, da paz que brota da certeza de que estamos sempre sob a proteção do Altíssimo. Irmã Dulce, coração materno que tanto se dedicou ao cuidado dos aflitos, que encontrou na caridade o remédio para todas as dores, inspira-nos a canalizar nossa ansiedade para ações construtivas. Que possamos transformar nossa inquietação em energia para ajudar os que sofrem, nossa preocupação em motivação para ser instrumentos de amor no mundo, nossa angústia em força propulsora para práticas caritativas que elevem nosso espírito e nos conectem com propósitos maiores que nossas próprias aflições. Como nos ensina a sabedoria espírita, somos espíritos imortais vivendo uma experiência terrena temporária, e esta verdade, quando profundamente compreendida e aceita, tem o poder de relativizar todos os nossos medos e ansiedades. O que são 50, 60, 70 anos diante da eternidade? O que são as transformações do corpo físico diante da permanência da alma? O que são as perdas materiais diante das conquistas espirituais que realizamos a cada experiência vivida com amor e resignação? Joana de Ângeles, mentora espiritual que tanto nos ensina sobre o equilíbrio emocional e a saúde mental, ajuda-nos a compreender que a maturidade é o momento de colhermos os frutos da sabedoria plantada ao longo dos anos. Que possamos ver nesta fase não um declínio, mas um apogeu, não um fim, mas uma transformação, não uma perda, mas uma oportunidade de vivermos com mais profundidade, mais autenticidade, mais liberdade interior. Quantas mulheres antes de nós passaram por esta mesma jornada e encontraram, no final das contas, que os anos dourados trouxeram mais alegrias que tristezas, mais descobertas que perdas, mais liberdade que restrições. Quantas avós sorridentes podemos observar ao nosso redor, irradiando uma serenidade que só os anos podem trazer, uma sabedoria que só a experiência pode conferir, uma leveza que só vem quando nos libertamos das expectativas excessivas e das pressões sociais que tanto nos atormentaram na juventude. Senhor, que possamos compreender que nossos filhos não nos deixaram por não nos amarem mais, mas porque foi assim que os educamos, para serem independentes, para voarem com suas próprias asas, para construírem suas próprias vidas. Que nossa angústia de mãe que vê os ninhos se esvaziarem se transforme em alegria pela missão cumprida, em orgulho pelos valores transmitidos, em gratidão pelos anos maravilhosos que pudemos compartilhar criando e educando esses seres que tanto amamos. Doutor Bezerra, sabeis que muitas de nós enfrentamos nesta idade a dura realidade de cuidar de pais idosos, de lidar com doenças degenerativas, de tomar decisões difíceis sobre tratamentos e cuidados. Essa responsabilidade, somada às nossas próprias preocupações sobre o envelhecimento, pode gerar uma ansiedade quase insuportável. Ajudai-nos a encontrar forças para essa tarefa de amor, a ver nesse cuidado uma oportunidade de retribuir o amor recebido, a transformar cada gesto de carinho em uma prece, cada sacrifício em uma oferta de gratidão. Assim como a semente precisa ser enterrada na escuridão da terra para que possa brotar e se tornar uma árvore frondosa, assim também nós precisamos passar por esses momentos de aparente desconstrução para que possa emergir uma nova versão de nós mesmas, mais madura, mais sábia, mais conectada com nossa essência espiritual. As mudanças físicas que experimentamos são como o casulo que se rompe para dar nascimento à borboleta, as alterações hormonais são como as contrações do parto que precedem o nascimento de uma nova fase da vida.
Emanuel, através de teus ensinamentos aprendemos que não existem acasos na vida, que cada experiência, mesmo as mais dolorosas, tem um propósito educativo e transformador. Que possamos ver nossa ansiedade não como um castigo, mas como um convite ao crescimento interior, não como um sinal de fraqueza, mas como uma oportunidade de desenvolvermos maior compaixão por nós mesmas e pelos outros que sofrem. Tudo passa, queridas irmãs em humanidade, tudo passa. Esta frase, repetida incansavelmente pelo querido Chico Xavier, ecoa como um mantra curativo em nossos corações aflitos. A ansiedade que hoje nos visita não é nossa companheira eterna, não veio para ficar, não define quem somos. Ela é como uma nuvem que passa pelo céu do nosso ser, temporariamente obscurecendo o sol da nossa paz interior, mas incapaz de apagar definitivamente a luz que brilha em nosso âmago. André Luiz nos ensina que somos mais que nosso corpo físico, mais que nossas emoções temporárias, mais que nossos pensamentos ansiosos. Somos consciências eternas, centelhas divinas em processo de evolução, e esta compreensão, quando verdadeiramente assimilada, tem o poder de nos elevar acima de qualquer tribulação terrena. O que é a ansiedade diante da grandeza do espírito imortal que somos? O que são as preocupações temporais diante da eternidade que nos aguarda? Bezerra de Menezes, médico querido, sabemos que vossa especialidade não se limitava às doenças do corpo, mas estendia-se às aflições da alma. Vós compreendiais que muitas dores físicas tinham origem em desequilíbrios espirituais, que muitas doenças nasciam de mágoas não resolvidas, de medos não enfrentados, de culpas não perdoadas. Ajudai-nos a identificar as raízes espirituais de nossa ansiedade, a curar não apenas os sintomas, mas as causas profundas de nosso desequilíbrio emocional. Talvez nossa ansiedade nasça do medo de não termos aproveitado suficientemente bem os anos que já se foram, da sensação de tempo perdido, de oportunidades não aproveitadas, de sonhos não realizados. Senhor, ajuda-nos a compreender que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para ser feliz, que nunca é tarde para realizar aquilo que realmente importa. Que os anos que ainda temos pela frente sejam vistos não como uma conta regressiva para o fim, mas como um presente precioso que podemos usar para criar momentos significativos, para cultivar relacionamentos profundos, para deixar um legado de amor. Como nos ensinou Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa promessa não tem prazo de validade, não se aplica apenas aos jovens, não exclui aqueles que já viveram 5 décadas ou mais. A vida abundante está disponível para nós em qualquer idade, em qualquer circunstância, em qualquer momento que decidirmos abrir nosso coração para recebê-la. Mãe Maria, vós que fostes escolhida para uma missão tão importante em idade já madura, que não permitistes que a idade fosse um impedimento para cumprirdes vossa parte no plano divino, inspira-nos a ver nossa maturidade como uma qualificação, não como uma limitação. Que possamos compreender que os anos nos trouxeram discernimento, paciência, resistência emocional, sabedoria prática que são recursos preciosos para enfrentarmos qualquer desafio que a vida nos apresente. Doutor Bezerra, vós que em vida dedicastes tanto tempo ao estudo da homeopatia, compreendendo que pequenas doses de substâncias poderiam produzir grandes curas, ajudai-nos a perceber que pequenos gestos de autocuidado podem produzir grandes transformações em nosso estado emocional. Que possamos ser gentis conosco mesmas, permitindo-nos momentos de descanso sem culpa, pequenos prazeres sem remorso, cuidados com nosso corpo e nossa mente como atos de amor próprio, não de egoísmo. Assim como a lua passa por fases, ora crescente, ora minguante, ora nova, ora cheia, mas sempre continua sendo a mesma lua, também nós passamos por fases na vida, experimentando momentos de expansão e momentos de recolhimento, períodos de grande energia e períodos de maior tranquilidade, tempos de construção e tempos de contemplação, mas sempre continuamos sendo a mesma essência espiritual, sempre permanecemos filhas amadas do Pai Celestial. Chico Xavier nos ensinou através de seu exemplo que a idade cronológica não determina nossa capacidade de ser úteis, de amar, de crescer espiritualmente. Ele permaneceu ativo e produtivo até muito tarde na vida, sempre encontrando maneiras de servir, sempre descobrindo novas formas de ser canal do amor divino. Que seu exemplo nos inspire a ver na maturidade não um convite à passividade, mas uma chamada para uma forma diferente e talvez mais profunda de atividade espiritual. Joana de Ângeles, através de seus ensinamentos sobre a psicologia espírita, nos ajuda a compreender que a ansiedade muitas vezes nasce de nossa resistência às mudanças naturais da vida. Quando lutamos contra o fluxo natural da existência, quando nos recusamos a aceitar as transformações que o tempo traz, criamos um conflito interno que se manifesta como angústia e preocupação. Que possamos aprender a fluir com as mudanças, a dançar com as transformações, a ver na impermanência não uma ameaça, mas uma oportunidade constante de renovação.
Senhor da vida, sabemos que nossa ansiedade muitas vezes se intensifica quando nos comparamos com outras mulheres da nossa idade que parecem estar vivendo de forma mais tranquila, mais realizada, mais feliz. Ajuda-nos a lembrar que cada jornada é única, que cada pessoa tem seus próprios desafios e suas próprias vitórias, que não podemos julgar a vida dos outros pela aparência externa. Que possamos nos concentrar em nossa própria caminhada, celebrando nossas próprias conquistas, aprendendo com nossos próprios erros, crescendo em nosso próprio ritmo. Assim como o rio segue seu curso natural, contornando obstáculos, adaptando-se ao terreno, mas sempre mantendo seu movimento em direção ao mar, também nós podemos aprender a navegar pelas circunstâncias da vida com fluidez e naturalidade. Nossa ansiedade é como uma pedra no leito do rio, que pode temporariamente alterar o fluxo da água, mas não consegue impedir que o rio continue sua jornada em direção ao destino final. Doutor Bezerra, vós que compreendias a importância da fé como fator de cura, ajudai-nos a fortalecer nossa confiança na providência divina. Que possamos substituir a preocupação excessiva pela oração confiante, a ansiedade paralisante pela ação construtiva orientada pelo bom senso, o medo do futuro pela certeza de que estamos sempre sob a proteção e orientação do Altíssimo. Emmanuel nos ensina que somos co-criadores de nosso destino, que temos o poder de influenciar nosso futuro através de nossas escolhas presentes, de nossos pensamentos, de nossas atitudes. Que nossa ansiedade se transforme em motivação para fazermos hoje as escolhas que criarão o amanhã que desejamos viver. Que possamos canalizar nossa preocupação com o futuro em ações presentes que construam um destino mais harmonioso e feliz. Assim como a noite se despede para dar lugar ao amanhecer, assim como o inverno se retira para permitir que a primavera floresça, assim como a tempestade se acalma para que a bonança retorne, também nossa ansiedade haverá de ser substituída pela serenidade, nossa inquietação dará lugar à paz, nossa angústia se transformará em tranquilidade. Esta é uma promessa que a própria vida nos faz a cada ciclo que se completa, a cada fase que se renova, a cada momento em que testemunhamos o poder regenerador do tempo. Irmã Dulce, coração materno que encontrou na simplicidade a chave para a felicidade, ajuda-nos a redescobrir os prazeres simples da vida. Que possamos encontrar alegria no canto dos pássaros ao amanhecer, no aroma do café recém-preparado, no sorriso de uma criança, no abraço de um amigo, na beleza de um pôr do sol. Que nossa ansiedade não nos impeça de perceber que a vida continua oferecendo momentos de beleza e gratidão para aqueles que têm olhos para ver e coração para sentir. Mãe Maria, vós que permaneceste serena mesmo diante das maiores provações, que encontrastes força na fé mesmo nos momentos mais difíceis, que confiastes na vontade divina mesmo quando não compreendias completamente os propósitos do Altíssimo, ensina-nos vossa serenidade. Que possamos aprender a entregar nossas preocupações a Deus, sabendo que Ele cuida de nós com amor infinito e sabedoria perfeita. Como nos lembra a sabedoria dos evangelhos, observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus cuida com tanto esmero das flores que duram apenas uma estação, quanto mais cuidará de nós, suas filhas amadas, criadas à sua imagem e semelhança? Nossa ansiedade muitas vezes nasce de esquecermos dessa verdade fundamental. Somos infinitamente preciosas aos olhos do Criador. Bezerra de Menezes, médico dos pobres que nunca cobrou por suas consultas, que via em cada paciente um irmão necessitado de cuidado e compaixão, derrama sobre nós vossa ternura infinita. Sabemos que não viestes apenas para curar o corpo, mas também para aliviar as dores da alma, para trazer esperança aos desesperançados, para oferecer conforto aos aflitos. Que vossa presença amorosa seja o bálsamo que acalma nossa ansiedade e restaura nossa confiança na bondade da vida. Tudo passa, queridas irmãs, tudo passa. As crises de ansiedade que nos assombram na madrugada passarão. As preocupações que nos corroem durante o dia se dissolverão. Os medos que nos paralisam diante do futuro se desvanecerão. Assim como tantas outras tempestades já passaram em nossa vida, também esta passará, deixando-nos mais fortes, mais sábias, mais compassivas, mais conectadas com nossa verdadeira natureza espiritual. André Luiz nos ensina que a vida no mundo espiritual é uma continuação da vida terrena, que o aprendizado e o crescimento não cessam com a morte do corpo físico. Esta compreensão pode nos trazer grande alívio, pois nos mostra que não precisamos resolver todos os problemas, realizar todos os sonhos, ou corrigir todos os erros nesta única encarnação. Temos a eternidade para evoluir, para aprender, para nos tornarmos seres cada vez melhores. Doutor Bezerra, vós que estudastes profundamente a relação entre mente e corpo, ajudai-nos a compreender que nossa ansiedade não é apenas um fenômeno psicológico, mas também um desequilíbrio energético que pode ser tratado através da oração, da meditação, da prática da caridade, do cultivo de pensamentos elevados.
Que possamos ser terapeutas de nós mesmas, aplicando os remédios espirituais que estão ao nosso alcance: a fé, a esperança, o amor, o perdão, a gratidão. Assim como a chuva é necessária para que as plantas cresçam, assim como o frio do inverno prepara a terra para a explosão de vida da primavera, assim como a poda permite que a árvore frutifique com mais abundância, também nossas dificuldades atuais, incluindo nossa ansiedade, podem ser instrumentos que a vida utiliza para nos preparar para uma fase ainda mais bela e produtiva de nossa existência. Joana de Ângeles nos ensina que a verdadeira maturidade não é medida pelos anos que vivemos, mas pela sabedoria que conquistamos, pelo amor que desenvolvemos, pela serenidade que alcançamos. Há mulheres de 80 anos que ainda são imaturas emocionalmente, e há outras de 50 que já manifestam uma sabedoria profunda e uma paz interior admiráveis. Que possamos usar este momento de ansiedade como uma oportunidade de amadurecimento real, de desenvolvimento de qualidades que nos tornem mulheres verdadeiramente maduras no melhor sentido da palavra. Chico Xavier, exemplo vivo de como é possível manter alegria e esperança mesmo diante das maiores adversidades, mesmo enfrentando as limitações do corpo que envelhece, inspira-nos com sua confiança inabalável na bondade divina. Ele nos mostrou que é possível viver os anos dourados com plenitude, com propósito, com alegria, encontrando sempre novas maneiras de servir, de amar, de contribuir para a felicidade dos outros. Senhor, que possamos compreender que nossa ansiedade muitas vezes é um sinal de que estamos levando a vida demasiadamente a sério, de que estamos assumindo responsabilidades que não nos cabem, de que estamos tentando controlar aspectos da existência que estão além de nosso alcance. Ajuda-nos a distinguir entre aquilo que podemos influenciar e aquilo que devemos entregar em tuas mãos amorosas. Que possamos encontrar a serenidade da oração da serenidade. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso, e sabedoria para discernir a diferença. Como a borboleta que emerge do casulo completamente transformada, mas essencialmente a mesma criatura que era quando lagarta, também nós estamos passando por uma metamorfose profunda nesta fase da vida. Nossa ansiedade pode ser o sinal de que algo novo está nascendo em nós, de que uma versão mais evoluída de nosso ser está lutando para emergir. Que possamos confiar neste processo natural de transformação, sabendo que toda mudança, mesmo a mais desconfortável, pode ser um convite ao crescimento. Doutor Bezerra, sabemos que muitas de nós enfrentamos nesta idade questões relacionadas à nossa sexualidade, à nossa feminilidade, às mudanças em nossos relacionamentos conjugais. Estes aspectos íntimos da vida também podem ser fontes de ansiedade e preocupação. Ajudai-nos a compreender que nossa essência feminina não se define apenas pelas funções biológicas, que nossa capacidade de amar e ser amadas transcende as limitações do corpo físico, que podemos descobrir novas formas de intimidade e conexão que são até mesmo mais profundas que aquelas que conhecíamos na juventude. Assim como o vinho envelhece e se torna mais saboroso com o tempo, assim como o queijo desenvolve sabores mais complexos com a maturação, assim como a madeira se torna mais resistente e bela com o passar dos anos, também nós podemos nos tornar mais interessantes, mais sábias, mais atraentes em nossa maturidade. Que nossa ansiedade não nos impeça de reconhecer a beleza única que cada etapa da vida possui, a graça especial que a maturidade confere àquelas que a vivem com dignidade e aceitação. Emmanuel nos ensina que cada idade tem seus próprios presentes e desafios, suas próprias oportunidades e responsabilidades. A juventude tem a energia e o entusiasmo, mas a maturidade tem a sabedoria e a perspectiva. A juventude tem a pele lisa e o corpo ágil, mas a maturidade tem o coração experiente e a mente amadurecida. Que possamos celebrar os dons únicos que nossa idade nos oferece, em vez de lamentar apenas aquilo que o tempo levou embora. Mãe Maria, vós que conhecestes a dor de ver um filho sofrer, que experimentastes a angústia da separação, que viveis a saudade daqueles que nos precederam na jornada para a espiritualidade superior, confortai-nos em nossas perdas. Muitas de nós, nesta fase da vida, começamos a lidar com a partida de pessoas queridas, com o luto que se torna companheiro mais frequente, com a consciência mais aguda de nossa própria mortalidade. Que possamos encontrar na fé espírita o consolo de saber que a morte é apenas uma mudança de plano vibratório, que nossos entes queridos continuam existindo, continuam nos amando, continuam velando por nosso bem-estar. Tudo passa, e esta ansiedade que hoje nos aflige também passará. Assim como já passaram tantas outras preocupações que um dia julgamos insuportáveis, assim como já se resolveram tantos problemas que um dia pareciam insolúveis, assim como já curamos de tantas dores que um dia pensamos eternas, também esta fase difícil chegará ao fim, dando lugar a um período de maior serenidade e equilíbrio. Irmã Dulce, que encontrou na dedicação aos outros o remédio para suas próprias aflições, inspira-nos a canalizar nossa ansiedade para ações construtivas.
Quando nos ocupamos genuinamente com o bem-estar dos outros, quando nos tornamos instrumentos de alívio para o sofrimento alheio, quando transformamos nossa sensibilidade em compaixão ativa, descobrimos que nossas próprias preocupações se tornam menos opressivas, menos centrais em nossa experiência cotidiana. Dr. Bezerra, médico que nunca se cansou de estudar, de aprender, de buscar novas formas de curar e ajudar, inspira-nos a ver nossa ansiedade também como uma oportunidade de aprendizado. O que esta experiência está nos ensinando sobre nós mesmas? Como ela pode nos tornar mais empáticas com outros que sofrem? De que maneira podemos usar este conhecimento adquirido na dor para nos tornarmos instrumentos de cura para outras mulheres que passam pelo mesmo processo? Assim como a maré sobe e desce seguindo ciclos naturais e previsíveis, assim como a lua cresce e mingua obedecendo a leis cósmicas imutáveis, assim como as estações se sucedem numa dança eterna de renovação, também nossas emoções seguem ritmos naturais, passam por altos e baixos, experimentam fases de turbulência e fases de calmaria. Nossa ansiedade é parte deste ritmo natural da vida emocional, e compreender isso pode nos ajudar a não lutar desesperadamente contra ela, mas a aprender a conviver com ela até que passe naturalmente. Joana de Ângeles nos ensina que a maturidade emocional se manifesta também na capacidade de pedir ajuda quando necessário, de reconhecer nossas limitações sem vergonha, de aceitar apoio sem ver isso como sinal de fraqueza. Se precisamos de terapia, procuremos terapia. Se precisamos de medicação, aceitemos medicação. Se precisamos de momentos de solitude, criemos esses momentos. Se precisamos de companhia, busquemos companhia. Senhor, ajuda-nos a distinguir entre a ansiedade que serve como sinal de alerta, indicando que algo em nossa vida precisa de atenção e mudança, e a ansiedade que é apenas ruído mental sem fundamento real. Que tenhamos sabedoria para fazer as mudanças necessárias quando a preocupação for justificada, e serenidade para ignorar os fantasmas criados por nossa mente agitada quando a angústia for infundada. Tudo passa, e enquanto nossa ansiedade não passar completamente, que aprendamos a conviver com ela da forma mais harmoniosa possível. Assim como aprendemos a conviver com outras mudanças físicas do envelhecimento, óculos para a vista cansada, cremes para a pele ressecada, exercícios para a musculatura que perde tônus, também podemos aprender a conviver com as mudanças emocionais, desenvolvendo estratégias de manejo que nos permitam manter a qualidade de vida. Irmã Dulce, que transformou sua própria fragilidade física em fonte de força espiritual, inspira-nos a ver nossa sensibilidade aumentada não como defeito, mas como possível domingo. Talvez estejamos desenvolvendo uma capacidade maior de perceber as sutilezas da vida, de captar as necessidades emocionais dos outros, de ser instrumentos mais refinados de amor e compaixão no mundo. Dr. Bezerra, ajudai-nos a compreender que nossa ansiedade pode ser também um chamado para uma vida mais espiritual, um convite para aprofundarmos nossa relação com o sagrado, para buscarmos respostas em dimensões mais elevadas da existência. Quando as soluções puramente materiais se mostram insuficientes, somos naturalmente conduzidas a explorar recursos espirituais que talvez tivéssemos negligenciado durante os anos de maior atividade mundana. Assim como a ostra produz uma pérola para proteger-se da irritação causada por um grão de areia, também nós podemos produzir sabedoria, compaixão e serenidade como resposta natural à irritação causada por nossa ansiedade atual. O que hoje nos incomoda pode tornar-se amanhã nossa maior qualidade, nosso dom mais precioso, nossa contribuição mais valiosa para o mundo. Emmanuel nos lembra que não existe sofrimento inútil no plano divino, que toda experiência difícil contém potencial de crescimento espiritual. Nossa ansiedade atual pode estar nos preparando para uma fase de maior maturidade emocional, de sabedoria mais profunda, de compreensão mais ampla sobre os mistérios da existência humana. Mãe Maria, vós que permanecestes fiel mesmo nos momentos mais difíceis, que mantivestes a esperança mesmo quando tudo parecia perdido, que confiastes no plano divino mesmo quando não conseguias compreendê-lo completamente, dai-nos vossa fé inabalável. Que possamos manter a confiança de que tudo está se desenrolando segundo a vontade do Pai, mesmo quando nossa mente limitada não consegue enxergar o sentido do que estamos vivendo. Como a semente que germina na escuridão da terra antes de emergir para a luz do sol, nossa transformação interior pode estar acontecendo em níveis que ainda não conseguimos perceber conscientemente. A ansiedade pode ser o sintoma superficial de uma reorganização profunda que está ocorrendo em nossa psique, preparando-nos para uma versão mais evoluída e sábia de nós mesmas. André Luiz nos fala sobre a importância do sono reparador, da nutrição adequada, do exercício físico regular como bases para o equilíbrio emocional. Nossa ansiedade pode estar sendo agravada por negligência com cuidados básicos que se tornam ainda mais importantes à medida que envelhecemos. Que possamos ser mais disciplinadas conosco mesmas, mais carinhosas com nosso corpo que tanto nos serviu ao longo dos anos.
Bezerra de Menezes, médico que nunca separou a medicina do amor, que via em cada ato de cura uma manifestação da bondade divina, abençoa nossos esforços de autocura. Que cada medicamento que tomarmos seja imbuído de fé e gratidão, que cada terapia que buscarmos seja permeada de esperança e otimismo, que cada mudança de hábito que implementarmos seja motivada pelo amor próprio e pela vontade de viver plenamente. Assim como a música mais bela às vezes emerge dos momentos de maior tensão na partitura, assim como as cores mais vibrantes do pôr do sol aparecem justamente no momento em que o dia está terminando, assim também nossa ansiedade atual pode estar gestando uma fase de nossa vida caracterizada por uma serenidade e uma sabedoria que não poderiam ter surgido de outra forma. Tudo passa, queridas irmãs em humanidade, tudo passa. Esta fase de turbulência emocional que hoje vivemos dará lugar a um período de maior estabilidade e paz interior. As lições que estamos aprendendo através desta experiência de ansiedade se transformarão em recursos internos que nos servirão pelo resto da vida, em ferramentas de autoconhecimento e autodomínio que enriquecerão enormemente nossa existência. Tudo passa, e esta ansiedade também passará. Mas que ela não passe em vão. Que deixe como herança uma versão mais sábia, mais compassiva, mais humilde de nós mesmas. Que nos torne mulheres mais compreensivas com as fraquezas humanas, mais pacientes com os processos de cura, mais gratas pelas pequenas alegrias cotidianas. Doutor Bezerra, que esta prece chegue até vós como uma súplica sincera de filhas que confiam em vossa bondade infinita. Que vossa luz curativa ilumine os cantos escuros de nossa psique onde se alojam medos ancestrais, traumas não resolvidos, padrões destrutivos herdados de outras existências. Que vossa influência benéfica nos ajude a quebrar ciclos viciosos de ansiedade e a inaugurar ciclos virtuosos de serenidade e confiança. Senhor, em vossas mãos amorosas entregamos nossa ansiedade, nossa vida, nosso futuro. Que seja feita a vossa vontade, não a nossa. Que caminhemos em direção ao destino que reservastes para nós com coração sereno, mente tranquila, alma confiante. Que nossa maturidade seja coroada não pela amargura da desilusão, mas pela doçura da sabedoria conquistada através da experiência. Gratidão, Senhor, por todas as experiências que nos trouxeram até este momento, incluindo nossa ansiedade atual. Gratidão por ainda estarmos vivas para sentir, para aprender, para crescer, para amar. Gratidão pelas mulheres corajosas que vieram antes de nós, desbravando caminhos e criando possibilidades que hoje podemos desfrutar. Gratidão pelas que virão depois de nós, que se beneficiarão da sabedoria que estamos conquistando através de nossas lutas atuais. Que assim seja, na certeza de que o amor divino nos sustenta em todos os momentos, especialmente naqueles em que nos sentimos mais frágeis e vulneráveis. Que assim seja, na confiança de que nossas orações são ouvidas e atendidas segundo nossa real necessidade evolutiva. Que assim seja, na esperança de dias melhores que se aproximam como o amanhecer após a noite mais longa. Amém. Para finalizar, queremos que esta prece de luz chegue ao máximo de corações que precisam dela. Se este vídeo tocou a sua alma e trouxe um pouco de alívio ao seu coração, faça parte da nossa corrente de amor e esperança. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo para que possamos enviar um abraço espiritual para a sua cidade. Se você sente que essa mensagem pode ajudar outra mãe ou outra família, clique no botão de gostei e ajude o YouTube a levar essa luz adiante. E para continuar recebendo essas mensagens de fé e esperança, que nos conectam com o plano espiritual e nos dão força nos momentos mais difíceis, inscreva-se no nosso canal. Que o seu dia seja repleto de paz, luz e que todas as suas orações sejam atendidas. Muita paz a todos!